A cidade enterrou seus mortos em silêncio. O nome de Augusto Nogueira foi gravado em uma placa discreta na delegacia central, em memória de um servidor exemplar. As flores murcharam em 2 dias. Os discursos foram esquecidos em menos de uma semana. A vida voltou ao normal. Ou pelo menos era isso que todos queriam acreditar. Mas Miguel Duarte sabia a verdade. Ele estava ali, de pé, parado em frente ao túmulo recém-fechado no cemitério da Consolação, segurando uma garrafa de cerveja que nunca teve coragem de beber. O vento frio da noite soprava entre os ciprestes, carregando o cheiro de terra úmida e flores podres. A lua cheia brilhava no céu como um olho gigante, zombando dele, observando. Miguel fechou os olhos e ouviu novamente. O rugido da criatura, o estalo dos ossos de Augusto se quebrando, o uivo distante que ecoou após tudo ter terminado. Porque monstros podem morrer, mas maldições continuam vivas. Ele abriu os olhos quando sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem do número interno da delegacia, sem remetente identificado. Apenas 3 palavras que fizeram seu sangue gelar. Estação da Luz, agora. Abaixo, uma foto. Pegadas enormes. Garras cravadas no chão de mármore. Sangue fresco ainda escorrendo. Miguel jogou a garrafa no chão, estilhaçando-a contra a lápide. A caçada não tinha terminado. A Estação da Luz era um monumento de outra era. Um gigante adormecido no coração do Centro Velho, com seus arcos vitorianos, vitrais coloridos e paredes que guardavam mais de um século de histórias. Durante o dia, era movimentada, funcional, quase banal. Mas quando a madrugada caía e o último trem partia, a estação mudava. As sombras se alongavam pelos corredores vazios, os sons se distorciam pelos túneis subterrâneos e o silêncio pesado parecia respirar. Miguel chegou às 2h15 da manhã. A chuva fina transformava as luzes dos postes em borrões alaranjados. O portão principal estava entreaberto. Alguém tinha passado por ali recentemente. Ele empunhou a arma, verificou o carregador pela 3ª vez e respirou fundo. Desde a morte de Augusto, dormir tinha se tornado opcional. Comer, uma sugestão ignorada. Viver, uma obrigação irritante. Dentro da estação, o ar cheirava a mofo, metal enferrujado e algo pior. Algo orgânico, podre, familiar demais. As luzes fluorescentes piscavam irregularmente, criando um estroboscópio fantasmagórico. Miguel seguiu o rastro de sangue pelo piso de mármore rachado, passando por bancos de madeira vazios, máquinas de café quebradas e outdoors desbotados, anunciando shows que nunca mais aconteceriam. Então, ele a viu. Doutora Helena Vargas, médica legista que havia analisado as vítimas das semanas anteriores, estava agachada perto de uma poça enorme de sangue. Ela usava luvas cirúrgicas e segurava uma lanterna UV que revelava padrões invisíveis a olho nu. Quando percebeu a presença de Miguel, levantou-se lentamente. Havia cansaço e determinação em partes iguais no seu rosto. "Duarte", ela disse, a voz ecoando pelo saguão vazio. "Pensei que você tivesse pedido afastamento." "Pensei o mesmo", Miguel respondeu, guardando a arma. "Mas parece que alguém discorda." Helena apontou para as marcas no chão. Não eram apenas pegadas, eram trilhas de destruição. Garras haviam rasgado o mármore em sulcos profundos, como se a criatura tivesse corrido em velocidade impossível, derrubando tudo pelo caminho. Pedaços de uniforme de segurança estavam espalhados, encharcados de sangue. Mas não havia corpo. 3 seguranças desapareceram esta noite, Helena explicou, a lanterna tremendo levemente em sua mão. As câmeras registraram algo, mas a gravação está corrompida. Só dá para ver sombras se movendo mais rápido do que deveriam. Miguel se aproximou das marcas. Eram quase idênticas às que encontrara na Praça da Sé. Mas havia algo diferente. Uma pegada humana, descalça, no meio das marcas de garra.
como se alguém tivesse andado ali depois que a criatura passou, ou como se a criatura tivesse andado como humano por alguns passos antes de se transformar novamente. Você tem certeza de que matamos aquela coisa? Helena perguntou, mas o tom já revelava a resposta que ambos temiam. Miguel não respondeu. Ele já sabia. Não mataram a criatura. Mataram uma criatura. Um estrondo metálico explodiu no subsolo da estação, vindo dos túneis de manutenção que levavam às linhas abandonadas do metrô. Depois, um uivo, longo, agudo, humano demais. Helena deixou cair a lanterna. Miguel sacou a arma novamente. Precisamos sair daqui, Helena sussurrou, mas Miguel já estava andando em direção ao som. Não, ele respondeu firme. Precisamos terminar isso. Os túneis sob a Estação da Luz eram uma rede labiríntica de corredores estreitos, escadas enferrujadas e passagens bloqueadas por décadas de abandono. A água pingava constantemente das tubulações rachadas, criando uma sinfonia arrastada de gotas ecoando pela escuridão. As paredes de concreto estavam cobertas de grafites antigos, marcas de ocupações passadas e, mais recentemente, arranhões profundos, como se algo gigantesco tivesse passado ali, arrastando garras pelas paredes. Miguel e Helena desceram pela escada de serviço, iluminando o caminho com lanternas que pareciam patéticas diante da escuridão absoluta. O cheiro era sufocante, urina, lixo acumulado, ferrugem e aquele aroma inconfundível de carne em decomposição. Helena cobriu o nariz com a manga do jaleco, respirando pela boca. "Por que você voltou?" ela perguntou, quebrando o silêncio tenso. "Depois do que aconteceu, você poderia ter ido embora, recomeçar em outro lugar." Miguel não tirou os olhos da escuridão à frente. "Porque Augusto morreu me protegendo. E porque sei que tem mais gente morrendo enquanto a polícia insiste que foi ataque de cachorro." Helena parou por um momento, estudando o perfil do jovem policial. Ele havia mudado. O garoto assustado que tremia na primeira cena de crime tinha sido substituído por alguém mais sombrio, mais focado. Alguém que tinha olhado o monstro nos olhos e sobrevivido. Alguém que carregava cicatrizes invisíveis. "Você sabe que pode não ser só uma criatura, certo?" Helena continuou cautelosa. Os arquivos que Augusto encontrou mencionavam múltiplos casos, múltiplas épocas, como se houvesse uma transmissão. Miguel congelou. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça venenosa. Transmissão? A mordida, Helena explicou, a voz baixa. Nas lendas é assim que funciona. Um lobisomem morde alguém e a maldição se espalha, como uma doença. E o vereador que vocês mataram... Ela hesitou. Ele tinha marcas antigas de mordida no ombro esquerdo, cicatrizes de anos atrás. Miguel sentiu o estômago revirar. Se Helena estava certa, então não mataram o lobisomem original. Mataram uma vítima que havia se transformado. E se aquele homem tinha mordido alguém antes de morrer, um barulho interrompeu seus pensamentos. Passos arrastados, respiração pesada, vindo de um corredor lateral. Eles se viraram ao mesmo tempo, apontando as lanternas. A luz encontrou uma figura humana, nua, coberta de sangue e lama, tremendo violentamente. Era um homem jovem, talvez 30 anos, cabelos longos grudados no rosto suado. Ele segurava o próprio braço, onde uma ferida profunda ainda sangrava. Quando viu os dois, tentou falar, mas só conseguiu emitir um gemido agudo. "Ajuda!" Ele conseguiu sussurrar. "Ele me mordeu. Não sei o que está acontecendo comigo." Helena se aproximou instintivamente. Mas Miguel a segurou pelo braço. "Não! Fique atrás de mim!" O homem caiu de joelhos, convulsionando. Ossos começaram a estalar. A pele tremeu como se algo debaixo dela lutasse para sair. Os olhos reviraram, mostrando apenas o branco. E então... lentamente, brutalmente, a transformação começou. Helena gritou. Miguel disparou 3 vezes. As balas acertaram o peito da criatura em transformação.
mas só serviram para enfurecê-la ainda mais. A coisa que antes era humana, agora era um pesadelo. Meio homem, meio lobo, músculos pulando sob pele rasgada, mandíbulas se alongando em presas enormes. O uivo que escapou de sua garganta fez os túneis tremerem. "Corre!" Miguel gritou, empurrando Helena para trás. Eles correram pelo labirinto de túneis, ouvindo atrás de si o som inconfundível de garras rasgando concreto, passos pesados sacudindo o chão, respiração bestial cada vez mais próxima. A criatura não era apenas rápida, era incansável, implacável. Miguel viu uma saída à esquerda, uma escada que subia para o que parecia ser uma plataforma antiga. Eles subiram desesperadamente, os pulmões queimando, as pernas pesadas de adrenalina e terror. Atrás deles, a criatura saltou, suas garras arrancando pedaços da parede. Chegaram a uma plataforma abandonada, iluminada apenas pela luz da lua que entrava por uma claraboia quebrada. Era um beco sem saída. Nas costas, uma parede de azulejos antigos. Na frente, a escada. E subindo por ela, lenta e metodicamente, o lobisomem. Helena procurou qualquer coisa que pudesse servir como arma. Miguel recarregou a pistola com mãos trêmulas. A criatura emergiu na plataforma, ficando ereta, mais de 2,5 metros de altura, olhos vermelhos brilhando como brasas vivas. Foi quando Miguel percebeu algo. A criatura estava chorando. Lágrimas humanas escorriam por seu focinho deformado. E no fundo daqueles olhos vermelhos, por uma fração de segundo, havia consciência. Horror. A pessoa presa dentro do monstro, observando, impotente, enquanto seu corpo destruía tudo ao redor. "Me mata!" A criatura sussurrou, a voz distorcida, quase inaudível. "Por favor." E então, a humanidade desapareceu. O monstro atacou. O impacto jogou Miguel contra a parede de azulejos, o ar escapando de seus pulmões em um grito sufocado. A arma voou de sua mão, deslizando pelo chão molhado até parar perto da beira da plataforma. Helena tentou distrair a criatura, gritando e jogando pedaços de entulho, mas o lobisomem não se desviou. Estava focado em Miguel, como se algo além do instinto bestial o guiasse. A criatura avançou, garras erguidas, pronta para rasgar, dilacerar, destruir. Miguel rolou para o lado no último segundo, sentindo o vento das garras passando a centímetros de seu rosto. O golpe acertou a parede, explodindo azulejos e revelando algo inesperado. Uma cavidade escondida atrás da parede falsa. A criatura hesitou, confusa. Miguel aproveitou para rastejar em direção à arma. Mas Helena, movida por instinto ou desespero, enfiou a lanterna UV na cavidade. O que ela iluminou fez ambos congelarem. Ossos, dezenas deles, crânios empilhados como tijolos macabros, roupas de diferentes épocas, uniformes militares de 1920, vestidos de 1950, jaquetas jeans de 1980, mochilas de estudantes de 2010. E no centro de tudo, cravado na parede como um troféu, um crânio maior, deformado, com presas longas ainda presas à mandíbula. "Meu Deus!" Helena sussurrou. "Isso é um cemitério." O lobisomem rosnou, mas não atacou. Estava olhando fixamente para os ossos, a cabeça inclinada, como um cão tentando lembrar de algo importante. Miguel percebeu, a criatura reconhecia aquele lugar. Ou a pessoa dentro dela reconhecia. "Esse túnel foi fechado em 1975, Helena disse, a mente de cientista tomando controle mesmo diante do terror. Houve um colapso, ou pelo menos foi isso que disseram. Mas se isso aqui está escondido há tanto tempo... Miguel completou o pensamento, a voz trêmula. Então não foi acidente, foi encobrimento. A criatura rugiu, mas dessa vez o som era diferente. Não era raiva, era dor, lamento. A transformação começou a reverter parcialmente, ossos se rearranjando, pele tremendo.
O rosto ficou preso entre humano e animal, os olhos mudando de vermelho para castanho, depois vermelho novamente. A voz que saiu era um híbrido impossível de homem e monstro. Ele faz isso conosco, nos caça, nos transforma. Não consigo parar. Quem? Miguel gritou, levantando-se. Quem fez isso com você? A criatura apontou com uma garra trêmula para o fundo do túnel, onde a escuridão era absoluta. O primeiro, ele nunca morre. Só escolhe novos. Antes que pudesse terminar, um uivo diferente ecoou pelo túnel. Mais profundo, mais antigo, carregado de autoridade e ódio. A criatura na frente deles encolheu-se, recuando como um cachorro espancado. E então, das sombras, emergiu algo muito pior. Era maior, mais definido. A transformação estava completa, perfeita. Não havia traços humanos restantes. A pelagem era preta, como petróleo, os olhos brilhavam com inteligência maligna e cicatrizes antigas cortavam seu peito e rosto como medalhas de batalha. Isso não era uma vítima perdendo o controle. Isso era um predador que escolhia ser monstro. O lobisomem original, o primeiro, avançou pela plataforma com passos medidos, prazerosos. Miguel pegou a arma, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurá-la. Helena ficou paralisada, encostada na parede, incapaz de processar o que via. A criatura menor tentou fugir, mas o lobisomem original a agarrou pelo pescoço com uma garra, levantando-a do chão como se não pesasse nada. Por um momento, houve um entendimento silencioso entre eles. E então, com um movimento brutal, o lobisomem original quebrou o pescoço da criatura menor. O corpo caiu, revertendo completamente para a forma humana. Um homem jovem, nu, morto, com expressão de alívio congelada no rosto. O lobisomem original virou-se para Miguel e Helena e sorriu. Era um sorriso humano, consciente. Perverso, vocês mataram meu filho. A voz era grave, distorcida, mas cada palavra era perfeitamente articulada. Agora vão substituí-lo. Miguel disparou todas as balas. A criatura nem se moveu. Apenas deixou os projéteis acertarem seu peito, onde se alojaram sem causar dano real. Quando o clique vazio da arma ecoou, o lobisomem avançou. Foi quando a cavalaria chegou. Luzes potentes invadiram a plataforma. Sirenes ressoaram pelos túneis. Dezenas de policiais surgiram de todas as direções. Armados não com pistolas comuns, mas com rifles, espingardas, munição pesada. E na frente de todos, uma figura que Miguel reconheceu instantaneamente. Comandante Beatriz Salles, superior direta de Augusto, uma mulher de 50 anos conhecida por sua frieza e eficiência. Fogo à vontade, ela ordenou calma. O túnel se transformou em inferno. Centenas de balas rasgaram o ar, acertando a criatura de todos os ângulos. Granadas de luz explodiram, cegando e desorientando. O lobisomem urrou, recuando, tentando escapar, mas estava cercado. Finalmente, uma granada incendiária acertou seu peito. O fogo se espalhou rápido, consumindo a pelagem, queimando carne, derretendo músculo. A criatura cambaleou, caiu de joelhos e finalmente desmoronou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel e Helena foram escoltados para fora, ainda em choque. Quando estavam prestes a sair do túnel, Miguel olhou para trás. A comandante Beatriz estava agachada ao lado do corpo em chamas do lobisomem, observando-o com uma expressão que Miguel não conseguiu decifrar. Não era triunfo, era familiaridade. 2 semanas depois, Miguel estava em seu apartamento tentando dormir pela primeira vez sem pesadelos. A televisão exibia notícias sobre vazamento de gás que havia causado o desabamento de parte da Estação da Luz. Oficialmente, 3 seguranças morreram. Oficialmente, foi um acidente. Ninguém mencionou lobisomens. Ninguém mencionou o cemitério escondido. Ninguém mencionou a verdade. Miguel estava prestes a desligar a TV quando viu algo que o fez congelar.
Era uma matéria antiga, um arquivo de jornal de 1975, brevemente mostrado durante uma retrospectiva sobre a estação. A foto mostrava o time de engenharia que havia fechado o túnel após o colapso. No canto da foto, quase imperceptível, estava uma jovem de uniforme. 19 anos, talvez. Olhos determinados. Nome na legenda: Beatriz Salles, estagiária. O celular de Miguel tocou. Número desconhecido. Ele atendeu sem pensar. Duarte! A voz da comandante Beatriz era fria, profissional. Preciso que venha à delegacia amanhã cedo. Temos uma proposta para você. Uma unidade especial para casos que não podem ser oficialmente registrados. Miguel não respondeu imediatamente. Olhou pela janela. A lua estava crescendo novamente. E se eu recusar? Houve uma pausa. Quando ela respondeu, havia algo perigoso na voz. Então sugiro que saia de São Paulo, porque uma vez que você vê a verdade, Duarte, ela nunca te deixa em paz. A ligação foi encerrada. Miguel fechou os olhos e ouviu ao longe, quase imperceptível, um uivo solitário cortando a noite. Monstros podem morrer, mas São Paulo sempre terá segredos. E alguns segredos têm dentes.